Shalom, povo do avivamento. De casa em casa até a última casa, né? Atos capítulo 5, versículo 42. Vou falar de novo. Shalom, povo do avivamento. De casa em casa até a última casa, em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos que estão aqui presencialmente. Também quero cumprimentar aqueles que estão através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos vindo de um tempo violento na presença do Senhor. Desde sexta-feira estamos lá no encontro com Deus. Alguém aqui ainda não passou no encontro com Deus? Você pode dar um sinal com a sua mão? Ainda não passou no encontro com Deus. Olha, nós estamos embriagados, possuídos do poder de Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Eu confesso que eu passei no encontro, acho que faz uns 6 anos atrás, e de lá para cá, todos os encontros que tiveram, eu fiz questão de estar presente, trabalhando, porque verdadeiramente é algo da parte de Deus, liberado para as nossas vidas. Então nós estamos vindo lá do encontro, ontem até às 3 da manhã nós estávamos lá, recebendo palavras, sendo ministrados, o poder de Deus descendo, ninguém queria dormir, um povo caído, outros chorando, uns falando em língua estranha, e a glória do Senhor se manifestando naquele lugar, em nome de Jesus. Estão todos lá ainda, né? Eu vim aqui para ministrar as nossas vidas, e daqui a pouco voltarei para lá, e depois voltaremos todos para o culto da noite. Então, se você puder, tiver o tempo livre, quero convidá-los para participarmos juntos, também do culto que acontecerá hoje, às 18 horas, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para nós meditarmos na palavra de Deus. Quantos vieram aqui e querem ouvir a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Eu acho muito interessante porque, queridos, quando nós estamos louvando a Deus, a direção é de baixo para cima, somos nós adorando ao Senhor. Mas quando nós estamos aqui abrindo a palavra do Senhor para compartilhar o alimento, o pão quente, é o Deus, o próprio Deus falando com as nossas vidas. Por isso eu gostaria de pedir neste momento toda reverência, toda atenção, em nome de Jesus, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para falar com as nossas vidas. E a Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Significa que tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Significa que tem gente que vem para a igreja, mas não participa do culto. E eu quero convidar você para participarmos juntos, em interagirmos com o Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, sempre foi propósito de Deus interagir com o homem. A Bíblia é um livro de experiências, revelando a interação entre Deus e o homem. O nosso Deus é poderoso e pode todas as coisas, mas Ele estabeleceu princípios em sua palavra, princípios para se relacionar, princípios para se movimentar entre os céus e a terra. E todas as vezes que Deus precisou interagir na terra, Ele fez isso através de pessoas. Todas as vezes que Deus precisou atuar na terra, Ele fez isso usando vidas. Deus escolheu trabalhar assim. Deus escolheu se manifestar assim, através de pessoas. Sendo Ele Deus, Ele poderia no estralar de dedos fazer todas as coisas. Ele tem poder para fazer da forma que Ele quiser, mas Ele estabeleceu essa regra. Todas as vezes que Deus precisou interagir, se manifestar, operar de forma poderosa na terra, Ele fez isso utilizando eu e você como instrumentos para que o sobrenatural aconteça na terra. E nós não podemos desprezar essa verdade. Nós não podemos desprezar essa realidade espiritual, de que Deus, para se manifestar, usa pessoas. Podemos dizer, por exemplo, quando o Senhor estava indignado com a atitude da humanidade e quis trazer renovo para a terra, Ele usou Noé, fazendo com que aquele homem construísse uma arca, deu a ele uma instrução. E o avivamento aconteceu quando Noé levantou as suas mãos e disse: eis-me aqui, Senhor, conta comigo para esse projeto audacioso. Deus falou com Noé. Noé
respeitou e interagiu com Deus, e o avivamento aconteceu segundo o que Deus queria. Quando o povo estava escravizado nas garras de Faraó, o povo estava no Egito, e Deus precisava libertar aquele povo. Ele poderia estralar os dedos e acabar com todos os inimigos, mas ele decidiu interagir com o homem para que o avivamento acontecesse. Então ele levanta Moisés, leva Moisés até o Monte Horebe, dá a ele uma estratégia. Moisés diz: eis-me aqui, e através do eis-me aqui de Moisés, o avivamento aconteceu na terra. Nós não podemos desprezar essa verdade. Nós não podemos desprezar que é assim que Deus atua, utilizando pessoas. E quando Deus nos salvou, queridos, quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para que eu e você pudéssemos trazer avivamento na terra, para que eu e você pudéssemos interagir com Ele, e através da nossa interação com Deus, pessoas são tocadas. Mas infelizmente muitas pessoas têm levado e considerado um evangelho egoísta. Eles levantaram a mão para Jesus, receberam a salvação, estão agora vivendo de vento em polpa, porque é assim que nós vivemos com Jesus. Como a pastora declarou, que muitas vezes passamos por aflições, mas temos a certeza de que Ele está no barco, de que Ele está conosco, e tudo isso é maravilhoso sobre as nossas vidas. Porém há uma proposta diferente nesta manhã aqui que eu gostaria de explorar, é o fato de que eu e você precisamos interagir com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas possam ser tocadas e desfrutar da mesma forma como nós desfrutamos da presença do Senhor Jesus. Aplauda Jesus por isso. Os céus e a terra se manifestando, homem e Deus, Deus e o homem, Deus e o homem, homem e Deus, uma interação poderosa. A Bíblia é um livro de experiências que conta a história de Deus interagindo com o homem. E talvez você esteja se perguntando: pastor, eu topo esse desafio, eu quero interagir com Deus, eu quero ser um instrumento. Eu acredito aqui que todos queiram. Tem alguém aqui que não queira? Levante a sua mão. Se você não: pastor, eu não quero isso para mim, eu não quero interagir com Deus. Alguém levanta a mão? Ninguém, porque todos nós queremos interagir com Deus. Todos nós queremos ser um instrumento de Deus. Graças a Deus nós temos sido marcados aqui na nossa igreja por um povo que quer servir a Deus, que quer interagir com Deus, mas muitas vezes não sabe como. Eu quero, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser um instrumento para salvar a minha família? Como que eu posso ser um instrumento lá no local onde eu trabalho? Como que eu posso ser um instrumento de Deus por onde eu colocar a planta dos meus pés? No açougue, no supermercado, na padaria, no hospital, em todos os lugares. Como que eu posso interagir com essa presença poderosa do Senhor na minha vida? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 28. Vamos entender algumas verdades. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Se a produção puder ir colocando aqui atrás também, facilita bastante, e a gente ganha mais tempo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. E aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta muito interessante: porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas em diversas línguas? Interpretam-na todos? Olha só que coisa interessante, queridos.
O apóstolo Paulo, aqui falando à igreja em Corinto, ele diz que Deus levanta uns para apóstolos, outros para profetas, outros com o dom de curar. E ele faz uma pergunta: porventura são todos apóstolos? Não. Então nem todos vão interagir com Deus apostolicamente. São todos profetas? Não. Significa que nem todos, Eliel, vão interagir com Deus profeticamente. Tem todos o dom de curar? Aí aqui a gente precisa separar duas coisas. A autoridade que há no nome de Jesus, todos temos para curar. Amém, queridos? Quando você ver um enfermo na tua frente, você pode com ousadia impor as mãos sobre esse enfermo e declarar: seja curado em nome de Jesus. Isto está sobre todos, mas algumas pessoas, Deus derrama esse dom específico, o dom de curar. E aí o apóstolo Paulo pergunta: tem todos o dom de curar? Não. Então não são todos que vão interagir com Deus através desse dom. Quanto a isso, queridos, ao nosso chamamento específico, nós precisamos buscar em Deus aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não teríamos tempo para falar quais são os caminhos para entendermos se Deus tem comigo uma chamada evangelística, profética, pastoral, apostólica, de mestre. Não teríamos tempo para discorrer sobre isso, mas eu gostaria de falar aqui nesta manhã a respeito de algo que está intrínseco a todos nós, que todos nós devemos interagir através desta ferramenta, que todos nós devemos fluir através deste princípio espiritual. É sobre isso que eu gostaria de falar aqui nessa manhã. Eu sei que nós estamos falando aqui, temos profetas, pastores, mestres, temos pessoas com dom de curar, temos variados dons, porque Deus deu dons aos homens. Mas independente do teu dom, do teu chamado, eu e você temos obrigação de interagir com Deus através do amor. Diga, amor. Tantas pessoas buscam tantos dons: revelação, profecia, fé, dom de cura, dons que colocam pessoas em evidência. Mas temos vivido um tempo onde pouco se fala e pouco se ministra e pouco se vê sobre o amor. Pouco notamos pessoas agirem por amor e compaixão. E se tem uma forma de nós interagirmos com Deus, buscarmos do Senhor aquilo que Ele tem para nós, é interagirmos através do amor. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Quem puder abrir, por favor. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Olha só, diz assim a palavra de Deus: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou então que nos foi dado. Preste atenção, queridos. Todos nós que somos nascidos de novo temos o amor de Deus. No momento que nós levantamos a mão para Jesus, o Espírito Santo entrou. O Espírito Santo passou a fazer morada. E se o Espírito de Deus, que é um Deus de amor, habita em nós, nós não podemos manifestar qualquer outro tipo de situação, senão tudo que fizermos precisa ser feito em amor. Infelizmente, pessoas acabam se confundindo. Agora eu fui levantado pastor, posso tratar as pessoas do jeito que eu quiser, posso empinar o nariz, posso falar de qualquer maneira, agora eu preciso ser servido. Não! Quanto mais é dado, mais é requerido. E aquela pessoa que recebeu, aleluia, algo de Deus, aquela pessoa que recebeu um ministério, uma chamada mais específica, ela precisa fluir ainda mais em amor. Porque se nós temos dentro de nós o Espírito Santo de um Deus de amor, não podemos revelar outra coisa.
Como podemos andar com um Deus que é manso e humilde de coração e nos tornarmos prepotentes e arrogantes? Como, queridos? Por favor, me explica isso. Como? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus. Aí a pessoa diz que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e se torna soberbo, prepotente, nariz empinado, não fala mais com os irmãos, dispensa as coisas que parecem serem mais simples, não anda em amor. O Senhor quer nos batizar no seu amor nesta manhã. O batismo no amor do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta manhã. Todos nós que nascemos de novo temos o amor. Quando Deus chamou Moisés, após ter tirado o povo da escravidão, Ele leva Moisés para o monte e fala com Moisés a respeito de 10 mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E todos nós aqui conhecemos os 10 mandamentos. Mas o Senhor Jesus, quando veio, resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. E quem lembra quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu tudo aquilo que Deus havia falado com Moisés em apenas 2 mandamentos. E se nós não cumprirmos esses mandamentos, nós não podemos dizer que temos o Espírito Santo. Porque eu volto a falar, o Espírito que habita em nós é o Espírito de um Deus que é amor. Ele não tem amor. Não é que Deus ama, Ele é o próprio amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Independente se você é profeta, apóstolo, mestre, pastor, se você tem o dom de socorrer, se você é um empresário, um empreendedor, não importa. Tudo que nós fizermos, precisamos fazer em amor. Porque o Deus que nos chamou é um Deus de amor. Glória a Deus, queridos. Quantos estão degustando essa palavra? Aplauda Jesus por isso, aplauda Jesus. E para falarmos um pouquinho mais de amor, precisamos abrir em 1 Coríntios capítulo de número 13. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo de número 13. Vou ler o texto, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios, e todo conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, paciente, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal. E aqui ele segue falando algumas características a respeito do amor. Depois leia lá, 1 Coríntios capítulo de número 13. Precisamos entender como podemos manifestar o amor de Deus. O amor é o princípio que tem que ser colocado em prática através de alguns posicionamentos. Quantos querem agir em amor aqui? Mas para isso precisamos aprender como fazer. A Bíblia está dizendo assim: o amor é paciente. Aí você chega para alguns crentes e a pessoa fala assim, ó, eu sou desse jeito mesmo, sou bruto, eu sou desse jeito, nasci assim, aqui é assim, ó, bateu, levou, é desse jeito. Queridos, precisamos reavaliar, porque a Bíblia diz que o amor é paciente.
O amor é o princípio que, para ser colocado em prática, precisa ser revelado através da paciência. Não podemos dizer que amamos se olhamos e falamos assim, não temos paciência. E ter paciência com o Roberto, que é meu amigo, é simples, queridos. Ter paciência, aleluia, com pessoas a qual nós admiramos, amamos, queremos estar juntos, é tranquilo. Agora, e quando nós vamos fazer aquele aconselhamento, e a pessoa quer falar uma coisinha pequenininha, mas ela começa a história lá do ventre da mãe, e começa, e vai, e rodeia, e conta, e conta, e conta, tudo para chegar aqui, e contar uma coisinha que aconteceu. Dá vontade de gritar e falar, apressa-te, ó Deus, mas nós precisamos manifestar o amor, e o amor é manifesto através da paciência. Aí a pessoa olha e fala, não tenho paciência com meu marido, não tenho paciência com meus filhos, não tenho paciência com os discípulos, não tenho paciência no trânsito, não tenho paciência com nada, mas diz que ama, diz que manifesta o amor de Deus. Presta atenção, queridos, o amor de Deus não é como o amor de homem. Ai, que bonitinho. Não é. Deus não se move por esse tipo de emoção. A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor é o princípio que precisa ser revelado através de uma prática. Qual a prática? A paciência. E aí o Senhor nos testa, e muitas vezes coloca pessoas nas nossas vidas, às vezes dá até ranço de andar com determinadas pessoas, porque são posicionamentos que incomodam. Queridos, eu me esforço muito para manifestar o amor de Deus, mas eu confesso que existem situações e posicionamentos que causam asco. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas arrogantes, soberbas. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre tem algo melhor? Você vai contar uma história, a pessoa sempre, em vez dela ouvir sua história primeiro, não, ela já rebate falando assim, você não sabe como que foi comigo. Nem ouviu sua história, mas já quer contar que a dele é melhor. Sabe, pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes. Eu tenho dificuldade com isso, mas mesmo assim, eu preciso manifestar a minha paciência. E às vezes eu conto a história para esse tipo de pessoa. Ela, em vez de comemorar o meu fato, comemorar a minha história, já rebate a dela por cima. E mesmo assim, eu tenho que ouvir com paciência tudo que a pessoa está falando. Porque o amor é o princípio que precisa ser revelado através de uma prática. Qual a prática? A paciência. A Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. Olha aqui, o amor é o princípio que precisa ser revelado por uma prática. Qual a prática? Não busca os seus próprios interesses. Aí a pessoa só quer se relacionar com alguém visando algo lá na frente. A pessoa só quer se revelar com alguém e trata e manifesta uma suposta honra, porque sabe que lá na frente pode colher algum benefício. Eu quero te dizer uma coisa, se você tem facilidade de honrar aqueles a qual você tem interesse, e não tem a mesma facilidade de honrar aqueles que não podem te oferecer nada, o que você tem feito não é honra, é bajulação. E Deus não se agrada de bajuladores. Precisamos honrar a todos, caminhar na rota da honra, mas não buscando os próprios interesses, porque senão não é amor. E a Bíblia diz assim, ó, se não tiver amor, será como o sino que retine. O que é o sino que retine? É quando ele bate e não faz o seu barulho, não cumpre a sua função. O crente que não ama está descumprindo a sua função. Nós precisamos aprender o segredo de amar. Não amar de ficar lá abraçando, bonitinho, e vira as costas e fala mal, e vira as costas e não ora, vira as costas nem lembra da pessoa. Não! O amor não busca os seus próprios interesses. A Bíblia diz que o amor é bondoso.
O amor é o princípio que precisa ser revelado através de uma prática. Qual a prática? Da bondade. A bondade. Nós precisamos ser pessoas bondosas. A sociedade, ao nos olhar, as pessoas ao nos verem, tem que olhar e falar assim: a pastora Raquel é uma pastora bondosa. O pastor Peter é um pastor bondoso. Que temos os defeitos, é claro, queridos, mas a bondade tem que ser manifesta através das nossas atitudes, porque senão não podemos dizer que amamos. O amor é o princípio que deve ser revelado através de uma prática. Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Outro segredo a respeito do amor é que o amor não é um sentimento, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ai, meu Deus, quando eu vejo a Fatinha, eu tenho vontade de abraçar. Isso é amor? Não. Isso é a saudade que você sentiu. São consequências de um posicionamento de amor. Mas amor não é um sentimento. Porque se amor fosse um sentimento, quando nós olhamos o morador de rua na rua e falamos assim: eu te amo em Cristo Jesus, você estaria mentindo, você nunca viu a pessoa. Como é que você está dizendo que ama? Se fosse um sentimento. Mas não, amor é uma decisão. E nós precisamos decidir. Pastor, tem tal pessoa que eu me relaciono com ela, que é muito difícil ser paciente com ela. Essa pessoa fala, me tira do sério, pastor. Mas você precisa decidir amar essa pessoa e revelar o seu amor através de uma prática, a prática da paciência. É uma decisão. Amor é uma decisão, não é um sentimento. Às vezes aconselhamos casais, e os casais nos procuram dizendo: pastor, eu quero me separar. Por que você quer se separar? Porque eu não sinto mais amor. Mas amor não é um sentimento. O que está acontecendo? Está acontecendo assim. Bom, então vamos lá. Você precisa começar a praticar nessa área isso, nessa área aquilo, porque quando você praticar tudo isso, isso que você pensa que é amor, que é o sentimento de querer estar junto, o sentimento fraternal, o sentimento de querer abraçar, de ter prazer na presença, tudo isso vai vir com a sua decisão de amar. Precisamos aprender os segredos do amor, porque Deus quer interagir conosco. Deus quer interagir com a terra e conta com pessoas. E quem são as pessoas que Deus vai usar? Somos nós, queridos. Porque nós caminharemos na rota do amor, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. A Bíblia conta a história do bom samaritano. Olha só que coisa interessante. Um homem estava voltando de Jerusalém, e no caminho ele foi violentamente assaltado. Ficou deitado à beira do caminho, à beira da morte. Está escrito, Sarinha, que um sacerdote passou naquele caminho. Eu posso imaginar aquele homem à beira do caminho, quase morrendo. E o sacerdote tinha algumas características. Uma delas é que a veste sacerdotal, ela era impregnada de perfume. Um perfume da composição da unção. E quando, ao longo do caminho, aquele homem que estava deitado, morrendo, estou sentindo o cheiro das vestes de um sacerdote. Um homem de Deus vai passar aqui no caminho. Eu posso imaginar o que brotou no coração daquele homem. Eu pensei que eu fosse morrer aqui. Depois de ter sido violentamente assaltado, eu pensei que estaria tudo acabado para mim, que eu ia morrer aqui nesse caminho, que ninguém ia passar, ninguém ia me ver, ninguém ia me socorrer. Mas estou sentindo o cheiro das vestes do sacerdote que está vindo. Olha só, queridos. E a Bíblia diz que aquele sacerdote estava tão ocupado com as coisas da igreja, tão atarefado, que ele
passou de largo e não socorreu aquela pessoa que estava à beira do caminho. Preste atenção, é possível você estar na igreja e não agir por amor. É possível você estar na igreja pensando que está servindo a Deus, mas não está fazendo a vontade do Pai. Estou muito atarefado, preciso passar direto, não posso socorrer esse que está na beira do caminho. Por quê? Porque eu tenho que ir lá limpar a igreja, eu tenho que ir lá orar, eu tenho que ir lá fazer isso, eu tenho que ir lá fazer os meus afazeres. Ei! Acorda em nome de Jesus. Precisamos olhar além dessas quatro paredes. A Bíblia diz que naquele grande dia muitos serão surpreendidos, dirão: Senhor, Senhor, e o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. São pessoas que não andam em amor, pensam que estão na casa de Deus, que está tudo bem, mas desprezam o principal mandamento, que é o amor. O sacerdote passou direto. Na sequência vem o levita. Não sei se ele vinha tocando um violão, carregando a arca da aliança, porque o levita tinha essa função também. Não sei se ele vinha tocando um teclado. E eu posso imaginar aquele homem que estava à beira do caminho. Mais uma vez o coração dele se encheu de esperança. Eu pensei que eu fosse morrer nesse caminho. O sacerdote passou, estava ocupado, foi embora. Mas agora vem o levita, tocando o seu instrumento, e certamente vai me socorrer. E a Bíblia diz que esse levita, semelhantemente ao sacerdote, estava tão ocupado com os afazeres ministeriais, que passou de largo e não socorreu aquela pessoa que estava morrendo à beira do caminho. Onde está o amor? Por favor, os seus feitos na igreja, o seu serviço na casa de Deus, não pode substituir o amor. Alguém a olhar para nós precisa contemplar o amor de Deus. Pelo amor de Deus, reavaliemo-nos. Não estou aqui desprezando os dons e o chamado de cada um, muito pelo contrário, Deus chama pessoas e dá dons a elas, mas tudo isso precisa ser realizado em amor. Deus é amor. Agora, caminhando aqui para o final, a Bíblia diz, e Jesus que disse isso, que o fim dos tempos seria conhecido por algumas características. O fim dos tempos seria conhecido por algumas características no meio da sociedade e também dentro da igreja. E um deles, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 12, está escrito assim, pastora: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Seria uma evidência do fim dos dias, e nós estamos vivendo isso, queridos. É comum você ligar o noticiário e ver que um pai estuprou um filho, que uma mãe concebeu na morte de uma filha, filhos que assassinam seus pais. Isso no âmbito da sociedade já é terrível, mas infelizmente temos presenciado o esfriamento do amor dentro das igrejas. É irmão falando contra irmão, pessoas se levantando contra as pessoas, se dizem cheios do Espírito Santo, mas não tem temor de falar da vida do irmão, que também tem o Espírito Santo, que também foi chamado por Deus. Queridos, onde está o amor? Não podemos ser picados pela serpente venenosa, que quer fazer com que nós andemos em engano. Pensamos que estamos servindo a Deus, pensamos que estamos fazendo a obra do Senhor, mas estamos picados pela serpente venenosa. Estamos debaixo desse mesmo diagnóstico
trazido por Jesus, de que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ah, pastor, eu gosto de chegar na igreja, sentar, ouvir o culto, virar as costas e vazar. Avalie-se, queridos. Não é isso que Deus tem para nós. O Senhor quer que nós andemos em amor, em cumplicidade. O Senhor quer ver entre nós os entranháveis afetos. Precisamos andar em amor. Não podemos ser picados pela serpente venenosa, que quer esfriar o amor, esfriar os nossos corações, colocar uma casca, dizer que não compensa se relacionar uns com os outros. É mentira. O Senhor quer que nós vivamos em amor. Agora, se eu te fizer uma pergunta, e você inteligentemente, certamente vai responder: qual é o oposto do amor? Qual é o oposto do amor? Alguns falaram ódio. E aqui está um grande erro. Gramaticalmente, o antônimo do amor, o oposto do amor, é ódio. Mas espiritualmente não. Porque alguém pode falar assim, ó: eu não odeio ninguém, eu não tenho ódio no meu coração. Graças a Deus, pastor, eu não tenho ódio. Glória a Deus, né, queridos? Se nascemos de novo, temos em nós o Espírito Santo. Eu ia me admirar se alguém falasse assim: eu odeio tal situação, eu odeio. Não, graças a Deus não odiamos ninguém. Mas o oposto do amor, no contexto espiritual, é a indiferença. Não odiamos, mas nos tornamos indiferentes. Eu não odeio ninguém, mas eu já não acredito no Brasil. Eu vejo tanta corrupção, eu vejo tanta coisa ruim, eu vejo tantas pessoas fazendo errado, que eu já me tornei indiferente em relação à minha nação. Eu já gasto pouco tempo em oração pelo Brasil. E sabe por que o Brasil está assim? Não é porque o povo é corrupto, é porque a igreja é omissa. Não é porque o povo está perturbado, porque corrupção sempre existiu, queridos. Mas o problema de tudo isso é que a igreja está indiferente. E se tem alguém que pode mudar essa situação, mudar esse cenário, somos eu e você. A igreja, a nação mais poderosa da terra, somos nós. Não odiamos, mas agimos com indiferença. Pastor, eu já passei com tantos desgastes em relação à minha família. Já tentei, pastor, já aconselhei, já fiz isso, já fiz aquilo. Hoje, pastor, eu lavei as minhas mãos. Quantos já ouviram isso? Espero que não tenha sido da sua própria boca, mas quantos já ouviram isso? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Eu lavo as minhas mãos. Não odeia a família, mas se tornou indiferente. Já não ora, já não busca, já não jejua, não sobe ao monte, já não acredita que Deus pode fazer, já não age com amor, está indiferente. E nós não podemos estarmos indiferentes. Pessoas que já investiram em si mesmas e se frustraram em algumas ocasiões, e por isso já não acreditam mais em si mesma, até o amor próprio está esvaindo-se. Já não estuda, já não pensa em realizar os sonhos, vive a vida um dia após o outro, sem contar os dias, sem planejar, se tornaram indiferentes consigo mesmas. Não acreditam mais que Deus tem um crescimento, que Deus tem novos sonhos, que Deus tem novos projetos. Não acreditam mais. O amor por si próprio esfriou-se. E a pessoa já não consegue nem investir em si mesma. Olha só, queridos. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Dentro da igreja,
Pastor, eu já tentei tantas coisas. Antigamente eu vinha, fazia, me envolvia nas coisas do Senhor, mas eu vi tanta coisa errada, eu vi tantas coisas que me trouxeram desgaste, que me decepcionaram. Hoje, pastor, eu não odeio os apóstolos, eu não odeio a igreja, mas eu pouco quero me relacionar com ela, eu me tornei indiferente. Eu quero te dar uma triste notícia: você foi picado pela serpente venenosa. Não odiamos, mas tornamo-nos indiferentes. Já não quer mais vir, já não considera importante ajudar a lavar o banheiro da igreja, já não considera importante chegar um pouco mais cedo para ajudar a Fatinha a varrer. Queridos, a Fatinha chegou hoje 5:30 da manhã aqui para limpar a igreja. Poucos dias tem alguém essa hora com ela para fazer. A Aninha chegou? Glória a Deus. Se todos nós agirmos em amor, esse cenário vai mudar, porque algumas vezes nós sentamos com algumas pessoas e elas falam: pastor, eu estou cansado, porque tem sido uma carga pesada, tem sobrado tudo para mim, só eu que estou fazendo, não temos mais uma equipe que faz. Por quê, queridos? Porque a serpente venenosa está atuando dentro da igreja, mas esta palavra é uma palavra profética, que está denunciando o inimigo das nossas almas, repreendendo toda indiferença, e Deus nos batizará nesta manhã no seu amor. Aplauda, por favor, aplauda Jesus. Pessoas que se tornaram indiferentes aos dons. Pastor, uma vez eu vi alguém doente, e alguém orou por essa pessoa, e essa pessoa não foi curada. Aquilo travou meu coração, e eu não consigo mais acreditar na oração intercessória de alguém. Uma vez eu vi alguém sendo usado em profecia, e essa pessoa falou algo que não era de Deus. Hoje eu estou com meu coração travado, eu já não acredito mais em profecia, eu já não acredito mais no mover do Espírito. Eu não odeio o Espírito Santo, claro que não, mas me tornei indiferente ao mover do Espírito Santo. Acorda, igreja, acorda. Nós precisamos amar, nós precisamos voltar ao primeiro amor. O Senhor Jesus, trazendo um relato para uma das igrejas, não lembro qual, em Apocalipse capítulo de número 3, o Senhor fala assim: olha, eu reconheço que tu és trabalhador, que essa igreja se esforça, que essa igreja labuta, porém tenho contra vós que deixaste o primeiro amor. Por favor, queridos, e eu me incluo nisso, não estou falando para vocês, essa palavra está falando comigo também. Precisamos reavaliar os nossos posicionamentos e os nossos valores dentro da casa de Deus, porque podemos fazer tudo, mas se não tiver amor, seremos como o sino que retine. Não odiamos, longe de nós odiar. Não odiamos nem o Lula, nem ele nós odiamos, oramos por ele, mas muitas vezes não odiamos, mas nos tornamos indiferentes, e a indiferença vai cair por terra aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Agora, preste atenção, para nós finalizarmos de uma vez por todas, agora é de verdade. Existe uma solução. A palavra do Senhor diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Tem um segredo espiritual aqui. Essa sequência não está aqui por acaso. Senão alguém poderia ter escrito assim: ame o seu próximo como a ti mesmo, e ame a Deus acima de todas as coisas. Mas essa sequência não pode ser invertida. Sabe por que muitas pessoas estão indiferentes? Porque deixaram de buscar a Deus.
E essa equação é muito importante, porque na medida que nós amamos a Deus, na medida que nós buscamos o Senhor, na medida que nós oramos, jejuamos, temos intimidade com o Senhor, nessa mesma medida, o amor de Deus é derramado em nossos corações, e nós não temos dificuldade de amar o que Deus ama. O problema é que existem pessoas querendo inverter, querem amar as coisas de Deus, sem buscar o Deus das coisas, e aí coisa alguma vai acontecer. Aí se torna indiferente mesmo. Preste atenção, obreiros, ministros que aqui estão, nós nunca podemos dar mais do que temos. É uma matemática simples. Para que alguém esteja aqui pregando a palavra, é necessário pelo menos 48 horas de estudo, de busca, de oração, para depois poder derramar aquilo que Deus falou. É necessário uma busca, buscar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, e aí o amor de Deus vai nos envolver de tal forma, que nós não teremos dificuldades de amar o que Deus ama, de fazer o que Deus pede, de nos interagirmos com a presença de Deus. Na medida que nós buscamos a Deus, que nós amamos a Deus em primeiro lugar, que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, eu não tenho dificuldade de amar o meu irmão, eu não tenho dificuldade de amar a obra de Deus, por mais que existam pessoas que nos decepcionem. A decepção não pode ser maior do que o Deus que nós buscamos. O problema é que muitas pessoas estão indiferentes, é porque deixaram de buscar ao Senhor. Deixaram de buscar o Deus que pode mudar a história. Aí alguém vê alguém pedindo dinheiro no farol, o morador de rua desesperado na rua, a prostituta se prostituindo, o traficante traficando, o pecador cometendo pecado, e a pessoa que está cheia de Deus, passa assim, como aquele samaritano. Não socorre a prostituta, não estende a mão para o traficante, não socorre o desesperado, não socorre o mendigo. Sabe por quê? Não é que essa pessoa não ama o mendigo, o problema é que ela não busca mais a Deus, e como não busca mais a Deus, não consegue amar o que Deus ama, não consegue enxergar da forma que Deus enxerga. Olha a prostituta como prostituta, olha o traficante como traficante. Eu quero te dizer, um dia eu também fui traficante, mas alguém me amou, alguém me socorreu, alguém estendeu as mãos e me arrancou do lamaçal do pecado. Onde estão essas pessoas que não vêm para o culto apenas buscar a sua bênção, que vêm para o culto interagir com o amor de Deus? Onde estão, pelo amor de Deus? Eu creio que estão aqui, em nome de Jesus. E volto a dizer, queridos, eu não estou chicoteando você, é para mim essa palavra, é para mim essa palavra. Eu me converto em cima dessa palavra. Eu entrei ali para orar e chorei, porque eu me posiciono em cima dessa palavra. Muitas vezes somos indiferentes, atarefados com tantas coisas do dia a dia, acabamos trocando as prioridades, e não podemos fazer isso. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, buscar ao Senhor, receber do teu amor, para que possamos amar tudo que Deus ama. Aí você vai ver que a partir desta manhã, desse batismo do amor, você não vai olhar no farol a pessoa que vai te pedir um dinheiro da mesma forma. Não vai olhar. Você vai olhar com compaixão. Você não vai olhar para a prostituta se prostituindo da mesma forma. Sangue de Jesus tem poder. Para trás de mim, Satanás. Não. Você vai olhar e falar assim: ali está alguém que Deus ama. Ali está alguém que Deus quer mudar a vida. Ali está alguém que Deus quer transformar, e eu posso ser um meio pelo qual Deus vai fazer isso, porque aprendemos que todas as vezes que Deus quer fazer algo poderoso na terra, Ele usa pessoas. E aí você já não vai mais olhar para a igreja
e dizer assim: eu não quero mais trabalhar. Por quê? Porque eu fui numa escala, ninguém foi na escala, eu estava lá sozinho. Por isso eu não quero mais ir. Não, eu vou continuar indo. Eu vou continuar indo. Porque eu acredito que Deus vai levantar outras pessoas posicionadas como eu. Eu não vou desistir. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu amo as coisas do Senhor. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me apaixono pelo corpo de Cristo, pela igreja. Mais eu tenho prazer de pegar uma vassoura, um pano. Queridos, tem dia que a gente chega aqui e às vezes tem poeira no altar. Porque duas pessoas não conseguem fazer tudo sozinhas. Às vezes passa uma coisa ou outra. Cadê aquelas pessoas que vão falar assim, ó: ei, eu não posso fazer muita coisa durante a semana, porque durante a semana eu trabalho, mas no domingo eu não vou chegar 9 horas, 9h15, tem gente que chega 9h20, para o culto que começa às 9, não, eu vou chegar 8h30, vou levar na minha bolsa a minha flanelinha, nem que for para eu passar um paninho aqui quando eu chegar, nem que for para eu fazer algo, eu faço questão de servir a noiva de Cristo, pelo amor de Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Deus falou com alguém aqui nessa manhã, queridos? Deus falou muito comigo nessa manhã. Quero te convidar a voltar, meus queridos, ao primeiro amor. Existem fases que parece que a gente só consegue enxergar coisa ruim. Existem fases que parece que tudo que a gente olha tá errado, tá difícil, a gente só vê coisa ruim. Eu quero te convidar a mudar a tua ótica. E ao invés de criticar, ser uma mão estendida. O Senhor não nos chama para dar sermão, o Senhor nos chama para ser mão, uma mão estendida. Que o Senhor possa nos levantar. Eu acredito de verdade que se Deus levantar as nossas vidas, nós vamos mudar a história dessa cidade, nós vamos mudar a história dessa igreja, nós vamos mudar a história dessa nação, nós vamos mudar a história da nossa família. Tudo começa de uma pessoa, e eu quero ser o primeiro a levantar as minhas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero interagir com o teu amor, eu quero interagir com a tua presença, eu quero colocar para longe toda indiferença, eu quero colocar para longe tudo aquilo que me afasta do teu amor. Em nome de Jesus, eu quero manifestar o amor através da prática, da paciência, da bondade, de não buscar os próprios interesses e de tantas outras coisas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu não serei mais indiferente, aleluia, a tua noiva, a tua casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, muda, Pai, os nossos corações. Se você está comigo nessa fé, vamos adorar a Deus. Levante as suas mãos, se arrependa, se porventura você se enquadra em algum desses posicionamentos, e receba o batismo no amor de Deus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, por favor. Pai, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, se porventura deixamos o primeiro amor. A tua palavra diz que nos últimos dias, os dias seriam conhecidos como uma igreja que não ama, como um povo que não ama. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu sei, Pai, que muitos dentro da igreja foram picados por esta serpente, e nós repreendemos agora toda a indiferença, nós paralisamos agora tudo aquilo que se opõe ao seu amor, repreendemos em nome de Jesus. E com as mãos levantadas, ó Pai, nós dizemos: Senhor, batiza-nos no teu amor, batiza-nos no teu amor,
batiza-nos no teu amor, derrama, Senhor, o teu amor agora, em nome de Jesus, de forma que não sejamos mais indiferentes, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, Espírito Santo, toca agora em nossas vidas, tira-nos de toda frieza, arranca-nos de toda apostasia, paralisa toda indiferença sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu me incluo plenamente nesta oração. Eu te peço perdão, Senhor, por todo olhar crítico. Às vezes o Senhor nos mostra alguma coisa com o propósito de que a gente possa trazer mudança, orar, fazer algo para que haja transformação. E o que nós fazemos é criticar. E o que nós fazemos é nos levantar contra, apontar o dedo. Senhor, é fácil apontar o dedo. O Senhor nos chama para ser mão estendida, não para dar sermão nos outros. Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Nos perdoa, Senhor. E a começar por mim, olha todas essas mãos levantadas, Pai. Aqui tem um povo que quer interagir contigo em amor. Senhor, usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas. Nós não vamos mais colocar a culpa porque o país é corrompido, porque a política é corrompida. Não, Senhor, porque a igreja está se levantando. Tudo isso será transformado na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Onde colocarmos a planta dos seus pés, o amor de Deus se manifestará e o avivamento acontecerá em nome de Jesus. Se você crê, dê a Jesus uma poderosa salva de palmas. Diga: eu recebo, Senhor. Aleluia.